Boa noite, mais uma vez, bem-vindos a todos vós que aqui estáis, também àqueles que nos acompanham pela internet. Pois bem, vamos dar continuidade à nossa série de palestras, a estes estudos maravilhosos que nós podemos fazer da Palavra de Deus a partir do livro de Gênesis. Pois bem, sem mais delongas, nós vamos inclinar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque mais uma vez Tu nos concedes este privilégio, esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, e obrigado pela certeza que temos desde o início de que Tu estarás entre nós, porque Tu prometeste que lá onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Obrigado pela Tua certeza e que a presença do Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente e igualmente o nosso coração à compreensão, mas igualmente à aceitação da Tua Palavra. Ó Senhor, hoje que vamos estudar esta profecia tão importante da Tua Palavra, que nos ajudará a compreender todas as outras, que Tu nos dês um especial discernimento, para que nós assim possamos entender a forma como Tu tens dirigido a história deste mundo. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, antes de começarmos com o tema desta noite, eu gostaria só de fazer um pequenino acrescento em relação àquilo que nós vimos ontem. Pois bem, nós ontem vimos aqueles 2 filhos, vimos todas as implicações daqueles 2 filhos que Abraão teve. O primeiro filho, Ismael, o segundo filho, Isaac. Nós vimos, sobretudo, e o que nós enfatizamos mais, foi o significado espiritual desses 2 filhos. Vimos que o primeiro filho, Ismael, representa o primeiro nascimento, o segundo filho representa o segundo nascimento, o nascimento espiritual. Pois bem, não tive tempo de depois fazer uma aplicação ainda mais profunda do significado profético desses 2 filhos. Comecei apenas por referir brevemente, mas eu gostaria de agora poder enfatizar. Ora bem, nós concluímos que, pelo facto do apóstolo Paulo dizer que Agar, portanto, aquela mulher da qual Abraão teve o primeiro filho, ser comparada à Jerusalém atual, isso significa que os judeus do tempo de Paulo, na sua maior parte, eram pessoas que tinham vivido o primeiro ou o segundo nascimento. Só o primeiro nascimento. E então agora a pergunta é, será que é correto interpretar a profecia bíblica à luz da nação de Israel, como fazem a maior parte dos protestantes e evangélicos de hoje? A maior parte, vocês sabem, normalmente aqui em Portugal não se sente muito isso, mas há cerca de 9 anos atrás, portanto mais precisamente no ano de 2003, eu tive a oportunidade que, juntamente com a minha mulher, de estarmos nos Estados Unidos e vi como realmente essa forma de interpretar a profecia bíblica é muito, muito, muito forte nos Estados Unidos. E aliás, não é só nos Estados Unidos. Só que, como lá, digamos, a população evangélica e protestante é muito, muito grande, pois bem, a influência é forte. Mas eles interpretam as profecias bíblicas centradas no povo de Israel, na nação literal de Israel. E dizem que Deus irá, pois bem, os últimos acontecimentos estão centralizados em Israel e que Deus, através de Israel, irá cumprir as suas promessas. Eu pergunto, será que Deus vai cumprir as suas promessas através de um povo que o não recebeu como seu Salvador? Será que Deus vai cumprir as suas promessas através daqueles que o apóstolo Paulo descreveu como sendo realmente, simbolicamente falando, filhos de Agar? Descendentes de Ismael? É evidente que não. E deixem-me ler só 2 passagens bíblicas, a primeira das quais está em Romanos, no capítulo 2, e nos versículos 28 e 29, que diz o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Poderia o apóstolo Paulo ser mais claro do que aquilo que ele foi aqui? Não podia ser. E aqui nesta passagem que acabámos de ler, o que é que o apóstolo Paulo diz? Diz que quem é que é o verdadeiro judeu? É aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração. Venham comigo um bocadinho mais à frente, nesta mesma epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Romanos, no capítulo 9, e vamos ler os versículos 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque, agora reparem, nem todos os de Israel são de facto israelitas.
Já viram isto? Nem todos os de Israel são de facto israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Quando Jesus teve um diálogo com os judeus que nós não vimos em João no capítulo 8, o Senhor a determinada altura diz: bem sei que sois descendência de Abraão. Mas eram descendência de Abraão no sentido espiritual, através de que filho? Através de Ismael. Porque repare o que é que diz aqui o apóstolo Paulo. Porque nem todos os de Israel são de facto israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Estava aqui o apóstolo Paulo a considerar Ismael como sendo filho de Abraão? Não. Agora reparem, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, os ismaelitas, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Não vou demorar muito mais, mas eu quero que fiquem com esta noção básica. Todas as profecias, ou melhor, todas as promessas, melhor dito, de Deus relativamente a Israel vão se cumprir sim. Mas quem é o Israel? O Israel de Deus é composto por aqueles que são judeus interiormente, que se circuncidaram no seu coração. São aqueles que aceitaram Jesus Cristo, que viveram um novo nascimento, o novo nascimento representado por Isaque. Esses sim são os verdadeiros israelitas. E é através desse Israel que as promessas de Deus se vão cumprir. Então aquela ideia que alguns protestantes têm de que a última grande batalha que vem descrita no livro do Apocalipse, nomeadamente no capítulo 16, e que é conhecida como a Batalha do Armagedom, e que dizem que vão ser, portanto, os árabes se vão levantar contra os judeus literais. E os árabes vão ter do seu lado talvez os russos e também os chineses e os japoneses, que eles interpretam ser os reis do Oriente. Nós vamos ter depois uma palestra sobre a Batalha do Armagedom, vamos ver estes assuntos mais em detalhe. Vai isto acontecer assim? É evidente que não. Ou seja, vai haver uma batalha, a Batalha do Armagedom significa que há uma batalha contra Israel, sim, mas esses israelitas que vão ser objeto de fúria, de ódio, são os israelitas quê? Os israelitas espirituais. Aqueles que nasceram o segundo nascimento. Aqueles que descendem de Isaque, não os que descendem de Ismael. Ou seja, os judeus que vivem lá na chamada Terra Santa não são verdadeiros israelitas. São descendentes de Abraão, mas através de Ismael, no sentido espiritual. Está claro este ponto? A última grande batalha será entre Israel e Babilónia. E por falar nisso, sabem qual é o livro da Bíblia que melhor descreve esta batalha entre Israel e a Babilónia? É o livro cujo capítulo básico mais importante nós vamos precisamente estudar hoje. É o livro de Daniel. Daniel descreve uma luta entre Babilónia e Israel. Só que a luta descrita no livro de Daniel é entre a Babilónia histórica e o povo de Israel histórico. Só que nessa luta entre a Babilónia histórica e o Israel histórico, nós vemos um quadro da grande luta ou da maior luta entre a Babilónia espiritual descrita no livro do Apocalipse e o Israel espiritual. Mas à luz do Novo Testamento, o verdadeiro Israel, aquele através de quem se vão cumprir as promessas de Deus, é o Israel espiritual, ou seja, os descendentes de Isaque, aqueles que nasceram pelo Espírito, assim como Isaque nasceu pelo Espírito. Está claro este ponto? Nós haveremos depois de falar mais sobre isto. Muito bem, só recapitulando um outro pequenino detalhe, antes de avançarmos então para o estudo desta noite. Pois bem, recordam-se de nós termos já aqui visto que Adão, quando foi criado por Deus, Adão e Eva receberam o domínio sobre quê? Sobre este planeta Terra, e que eles poderiam e deveriam dominar sobre tudo. Só que esse domínio, atenção, não era o domínio como nós muitas vezes entendemos hoje, que é um domínio que não é um domínio inteligente. Não, este domínio significa que eles eram, por assim dizer, os administradores, os gestores deste planeta. Claro que eles tinham que prestar contas a Deus, mas na sua natureza santa, pura e perfeita, qual seria o problema? Portanto, Adão e Eva receberam o domínio sobre o território era o planeta Terra. A bênção de Deus estava garantida para eles e para os seus descendentes. E, aliás, Deus fez a promessa e fez-lhes o pedido que eles se multiplicassem e que enchessem a terra. E a terra deveria ser cheia de uma geração, de um povo que deveria ser santo, puro e perfeito, assim como eles eram santos, puros e perfeitos quando saíram das mãos do Criador. Mas eis que eles fizeram a vontade ao inimigo de Deus.
E então aquilo que eles deveriam ter, deram, por assim dizer, de mão beijada para Satanás. É por essa razão que vamos ver um texto em Lucas, no capítulo 4, Lucas capítulo 4, que Satanás pôde um dia dizer estas palavras a Jesus. Lucas, no capítulo 4, trata-se do episódio onde Jesus é tentado por Satanás. Este episódio vem igualmente relatado em Mateus, mas vamos ver aqui em Lucas, Lucas no capítulo 4 e nos versículos 5 a 7. Lemos aqui o seguinte: E elevando, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Quantos reinos? Todos os reinos do mundo. E agora repare o que é que Satanás vai dizer a Jesus. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Quais reinos? Os reinos do mundo referidos no versículo anterior. E esses reinos são quantos? Uma parte ou todos? Todos. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi quê? Me foi entregue. E foi entregue por quem? Por Adão. Adão deu de mão beijada a Satanás toda a autoridade e a glória dos reinos deste mundo. E agora aqui é como se Satanás estivesse a dizer a Jesus: ok, já que isto agora me foi dado, repare o que é que ele diz a seguir. Porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Deram-me a mim, eu agora sou o legítimo proprietário desta terra, de todos os seus reinos, da sua glória, e agora eu dou a quem quero. Então, através desta sugestão, o que é que ele estava a dizer a Jesus? Se quiseres receber isto de volta, tens que fazer o que eu quero. Mas se Jesus fizesse o que Satanás queria, não estaria Jesus a cair em pecado? Não estaria Jesus a fazer o mesmo que fez o primeiro Adão? Mas se Jesus fizesse aquilo que fez o primeiro Adão, em que condição é que Jesus ficaria? Numa condição pecaminosa. E aí o próprio Jesus necessitaria de quê? De um Salvador. Fez Jesus a vontade ao diabo? Bom, não fez, infelizmente, para nós. Pois bem, e no versículo 7 ainda, repare o que é que ele pede a Jesus. Ele não tem papas na língua, diz assim: Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. O que é que ele pede a Jesus? Que Jesus o adore. O Criador a adorar a criatura. Satanás, já vimos aqui numa palestra anterior, foi criado. Porque há um texto em Ezequiel 28 que diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Criado por quem? Criado por Jesus Cristo, por Deus. Então o Criador a adorar a criatura, em vez de ser a criatura a adorar o Criador? Isto é incrível. Mas foi isso que Satanás sugeriu a Jesus. E sugeriu porquê? Porque toda a autoridade destes reis me foi dada. E ele estava todo vangloriado de que estava com essa autoridade, e estava mesmo. Mas estava e iria deixar de estar. Venham ver comigo João capítulo 12. João capítulo 12. Muito importante este texto. João capítulo 12. Amigos, toda a história bíblica tem que ser compreendida à luz deste grande conflito. Deste grande conflito que foi anunciado pela primeira vez lá em Gênesis 3,15, ou seja, no Jardim do Éden. João no capítulo 12, e vamos ler os versículos 30 a 33. Lemos assim: Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe... Quem era o príncipe deste mundo? Satanás? Será expulso. Porquê que Satanás era o príncipe deste mundo? Porque usurpou o domínio que pertencia ao príncipe inicial. Quem era o príncipe inicial? Era Adão. Então Satanás usurpou, e digo bem usurpou. Sabe o que é que a palavra usurpar quer dizer? É tirar de forma que não é correta, que não é legítima. Ele enganou os nossos primeiros pais e, através do engano, usurpou assim a autoridade e o domínio que Deus tinha dado a Adão e Eva. Então ele tornou-se o príncipe deste mundo, é verdade, mas por usurpação. E agora Jesus diz aqui: agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que género de morte estava para morrer. Vamos ver este texto à luz de Apocalipse 12. Vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse 12. E não se esqueçam destas palavras de Jesus, onde ele disse: agora será expulso o príncipe deste mundo. Em Apocalipse, no capítulo 12, e nos versículos 10 a 12, lemos o seguinte:
Vamos ter também uma palestra inteira sobre Apocalipse 12. Apocalipse, no capítulo 12 e versículos 10 a 12, lemos o seguinte: Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora, reparem, agora, é o mesmo advérbio de tempo que foi usado lá em João, no capítulo 12, agora será expulso o príncipe deste mundo. Aqui diz, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois quê? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E agora repare o que diz o versículo 12. Por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até a vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não diz aqui este texto precisamente o mesmo que diz João 12, a mesma coisa. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E aqui diz que foi expulso o acusador de nossos irmãos. Aqui é-lhe dado outro título, porque ele é acusador. Lembram-se de Jó, capítulo 1 e 2, em que Satanás, como representante deste mundo, foi à presença de Deus no trono do universo e foi como e ele apresentou-se diante de Deus como quê? Como representante deste mundo, como príncipe deste mundo. Mas agora diz aqui que ele foi expulso. E foi expulso porquê? Repararam bem na primeira parte do versículo 10, diz, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pergunto, quando é que veio realmente a salvação? Quando é que a salvação ficou garantida? Quando Jesus estava na cruz e disse, está consumado. Está consumado o quê? Está consumado o plano de resgate da humanidade. E nesse momento, amigos, fiquem com esta ideia na mente, porque isto é importantíssimo. No momento em que Jesus estava na cruz e exclamou, está consumado, nesse momento, pois bem, Jesus abriu de par em par as portas do resgate para a humanidade e naquele momento, devido ao sacrifício de Jesus na cruz, Satanás foi expulso. O que é que Satanás perdeu nesse momento? Duas coisas. Perdeu o acesso ao céu, que ele tinha até esse momento, e a partir desse momento deixou de ser o príncipe deste mundo. Quem é que passou a ser o príncipe deste mundo a partir de agora? O segundo Adão, ou seja, Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora vai dar outra vez o domínio, o território, a nova terra, a bênção e uma multidão de uma raça dos redimidos, apresentada em Apocalipse 7, vai dar a quem? Vai dar a todos aqueles que o aceitam como seu Salvador e Senhor. Está claro este assunto? Ou seja, Jesus é o segundo Adão na medida em que vai recuperar das mãos do príncipe deste mundo, do que foi príncipe deste mundo, a autoridade e o domínio que este tinha entregue, que tinha sido dado a este através do primeiro Adão. O segundo Adão recupera aquilo que o primeiro Adão perdeu. Aliás, esta terminologia, o primeiro Adão, o segundo Adão, é uma terminologia que encontramos na própria Bíblia, nos escritos do apóstolo Paulo. Pois bem, vamos agora ao nosso livro de Daniel, que nós vamos então estudar esta noite, e em particular o capítulo 2. E sabem, aquilo que nós iremos ver é o seguinte. Apesar de Satanás ter sido até à cruz o príncipe deste mundo, e essa expressão príncipe deste mundo foi uma expressão que foi atribuída pelo próprio Jesus Cristo, e portanto nós temos toda a legitimidade e dever de acreditar naquilo que Jesus disse, foi Jesus que o disse. Aquilo que nós iremos ver esta noite é que, apesar de Satanás ser o príncipe deste mundo até à morte de Jesus na cruz, o que nós iremos ver, e é algo fantástico, é que apesar disso, Deus, escutem bem, nunca deixou de ter o curso da história sob o seu controle. E o capítulo 2 de Daniel, o capítulo 2 de Daniel é a maior das profecias, é a profecia mais longa na história e é, digamos, a grande profecia matriz que permite compreender todas as outras profecias bíblicas, e nomeadamente as profecias do livro de Daniel. Deixem-me dar-vos esta imagem. A profecia de Daniel 2 é como que o esqueleto de um corpo, é como que a coluna vertebral que dá firmeza e verticalidade a tudo o resto. Se nós entendermos bem Daniel 2, vamos entender as demais profecias bíblicas, juntamente com aquela concepção de quem é Israel. Pois bem, vamos então hoje estudar esta profecia de Daniel 2. Abram as vossas Bíblias em Daniel no capítulo 2. Não vamos ler todo o capítulo, porque o capítulo é grande, e eu vou apenas referir aquilo que é o mais importante.
Já agora, deixem-me dizer-vos que as grandes profecias dos livros de Daniel e Apocalipse, visto serem os dois grandes livros proféticos da Bíblia, Daniel no Antigo Testamento, Apocalipse no Novo Testamento, devem ser corretamente interpretados através de um método que é conhecido na teologia como sendo o método historicista. Ou também, eu poderia acrescentar um outro nome, o método historicista que nos apresenta o fluxo da história. Ou seja, é o método, aliás, método esse que está revelado no próprio livro de Daniel, é o método que nos faz compreender todas as profecias como se iniciando no tempo do profeta e que acompanham sequencialmente o tempo, cronologicamente falando, e que vão até ao final, ou seja, até ao estabelecimento do reino de Deus. Eu repito, o método historicista é aquele que vê as profecias bíblicas, nomeadamente as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse, como descrevendo acontecimentos que se sucedem cronologicamente na história como um fluxo e um fluxo contínuo, sem interrupções. Infelizmente aqui, mais uma vez, os nossos amigos protestantes cometem um gravíssimo erro. Por exemplo, quando falam da profecia das 70 semanas de Daniel 9, eles dizem que as 69 primeiras semanas decorreram no passado, depois há uma interrupção que dura quase 2000 anos e finalmente depois desses 2000 anos, no final, a 70ª semana vai-se cumprir. Isto é totalmente falso e absurdo, é o mínimo que se pode dizer. Portanto, a profecia indica uma sequência cronológica e contínua dos acontecimentos, sem interrupções. Há dois métodos alternativos que surgiram na Idade Média a este método historicista. E deixem-me dizer-vos que este método historicista foi seguido na Igreja Cristã durante séculos. Os reformadores protestantes adotaram este método. Mas, pouco tempo depois do início da Reforma Protestante, houve dois padres jesuítas espanhóis que inventaram métodos alternativos. Eu posso dizer, não temos tempo de aprofundar este assunto, que a invenção desses métodos foi seguramente para contraagir a posição que os reformadores protestantes estavam a adotar. E porquê? Porque as interpretações proféticas a que os reformadores protestantes estavam a chegar punham em causa o bom nome da Igreja Romana. E a Igreja Romana estava a sentir-se com isso. E então tenta encontrar algo que vá substituir a interpretação que, pois bem, os protestantes estavam a fazer. E deixem-me muito rapidamente mencionar estes dois métodos. Um é o chamado método preterista. Porquê que se chama preterismo ou preterismo? Porque refere-se ao passado, ou seja, é um método que diz que, pois bem, os acontecimentos escritos nos livros de Daniel e Apocalipse referem-se essencialmente ao tempo do profeta, ao tempo em que foram escritos. Assim, Daniel, portanto, escreveu algo que tem a ver com o seu tempo. João, ao escrever o livro do Apocalipse, escreveu assuntos que têm a ver apenas e só com o seu tempo. Preterismo vem de pretérito. Nós aprendemos todos na escola primária que o pretérito passado é o tempo passado. Portanto, preterismo significa, portanto, que está tudo do passado. Pois bem, o autor deste método foi um padre jesuíta espanhol de nome Luís de Alcazar. Ele era da cidade de Sevilha e ele viveu entre os anos 1554 e 1613. A maior parte dos teólogos protestantes liberais seguem este método hoje em dia. E já agora deixem-me dizer-vos que este método, infelizmente, já está a penetrar em alguns meios adventistas também, este método preterista. Pois bem, depois um outro padre jesuíta espanhol de nome Francisco Ribera, que era da cidade de Salamanca e que viveu entre os anos 1537 e 1591, inventou um outro método conhecido como o futurismo, ou a interpretação futurista. Como o próprio nome indica, portanto, coloca a maior parte dos acontecimentos escritos nos livros proféticos no futuro. Milhões e milhões de protestantes e evangélicos acreditam nesta forma de interpretar a profecia bíblica, que dizem, portanto, que a maior parte dos acontecimentos ou daquilo que está relatado no livro do Apocalipse vai acontecer ainda no futuro. Portanto, a maior parte aconteceu no futuro. Pois bem, nenhum destes métodos é válido à luz da própria profecia. Ou seja, quando nós
de uma forma correta, aplicamos estes métodos, pois bem, as interpretações que surgem são incoerentes com a própria mensagem bíblica. Pois bem, vamos ao livro de Daniel, então, capítulo 2, e vamos começar com o versículo 29. Daniel, capítulo 2 e versículo 29. E eu vou começar por aqui e já irão compreender porquê. Daniel apresenta-se diante do rei Nabucodonosor para lhe dar a explicação de uma visão que ele tinha tido e diz-lhe assim: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Depois disto o quê? Depois do que está a acontecer no tempo presente. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Vocês captaram bem o que é que aqui Daniel disse ao rei Nabucodonosor? Eu vou ler outra vez. Estando tu, ó rei, no teu leito. Ou seja, ele estava deitado. Sabem, muitas vezes, quando nós estamos deitados, o que é que fazemos? Quando não estamos a dormir, estamos o quê? Estamos a pensar, estamos a refletir. E provavelmente o rei foi para a sua cama e ele estava deitado e começou a pensar sobre o que é que seria o seu reino no futuro. Estava preocupado com o futuro. E por causa disso, Daniel está a dizer que aquele, pois, que revela mistérios, quem é este que revela mistérios? É Deus? Te revelou o que há de ser. O que é que isto significa? Que enquanto Nabucodonosor estava a pensar nos seus pensamentos lá no leito, o que é que seria o futuro, Deus compreendeu o que é que Nabucodonosor estava a pensar. E agora, vendo a preocupação e a ansiedade de Nabucodonosor, vai querer revelar algo do futuro para satisfazer essa curiosidade e essa inquietação do rei. Eu pergunto, o que é que isto prova? Prova que Deus leu os pensamentos do ser humano. Se Deus não tivesse a capacidade de ler os pensamentos do ser humano, acham que ele sabia o que é que o rei Nabucodonosor estava a pensar? É evidente que não. Bom, como é que ele tem essa capacidade? Bom, ele é o nosso Criador. Sabe tudo. Há alguma coisa em nós que esteja escondida diante do nosso Criador? Absolutamente nada. Então, vendo Deus que Nabucodonosor estava preocupado com o que haveria de ser depois disto, disse, ok, eu vou revelar então a este rei pagão aquilo que há de ser depois disto. E então revelou-lhe um sonho. Só que o rei teve esse sonho, sonhou, sentiu que sonhou qualquer coisa e depois acordou sobressaltado, mas quando acordou já não se lembrava do que tinha sonhado. Já agora, alguma vez vos aconteceu isso? A mim já. Eu acordo, eu tenho a noção de que sonhei qualquer coisa, mas não me consigo lembrar o que é que sonhei. Pois bem, venham ver comigo Daniel capítulo 2. E no versículo 1, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Aliás, há versões que dizem sonhos. E já vos vou dizer porque que aparece a palavra no plural, sonhos. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Ou seja, o que é que se passou com Nabucodonosor? Então, ele foi para a cama, começou a pensar o que é que seria o futuro do seu reino. Entretanto, Deus está a ver tudo, está a compreender o que é que está a passar na mente de Nabucodonosor. Entretanto, ele está absorto nos seus pensamentos, mas entretanto ele adormece. E já depois de estar a dormir, então tem um sonho. Um sonho. E esse sonho perturba-o. Ele entretanto acorda. Mas provavelmente, não se lembrando do sonho, adormece outra vez. E tem outra vez o sonho. Por isso é que aparece sonhos plural. Ou seja, o mesmo sonho, não eram vários sonhos, era o mesmo sonho, mas apresentado diante dele várias vezes. E finalmente, depois de ele ter tido várias vezes o sonho, ele ficou tão perturbado que não conseguiu mais dormir e a Bíblia diz que passou-se-lhe o sono. E o que é que ele faz? Bom, o que é que este rei faz? Este rei agora, reparem, no versículo 2, diz assim, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Bom, deixa-me antes de prosseguir fazer esta pergunta. Eu disse-vos há pouco, e creio que vocês compreenderam isso muito bem, que Deus, como tem a capacidade de ler o que vai na mente de cada um, compreendeu o que é que o rei Nabucodonosor estava a pensar. E então o rei Nabucodonosor estava a pensar, ansioso, preocupado com o futuro do seu reino. Então o Senhor decidiu, ok, eu vou revelar a este rei pagão aquilo que há de ser no futuro. E revela-lhe através de quê? Através de um sonho. Já vamos ver que sonho foi esse.
Agora, o rei Nabucodonosor tem um sonho, até o tem várias vezes, e acorda sem saber qual é o sonho. Eu pergunto, então se o Senhor queria revelar a este rei o que é que vinha no futuro, porquê que lhe revela o sonho e depois fala o esquecer? E que tipo de esquecimento é este? Bom, eu diria que este esquecimento nós podemos chamar foi uma amnésia divinamente induzida. Porquê é que acham que o Senhor então produziu uma amnésia induzida na mente do rei Nabucodonosor? Bom, havia boas razões para isso. E nós vamos ver quais eram essas boas razões que Deus tinha. É que Deus sabia que depois de ele ter o sonho, quem é que ele ia chamar? Ele ia chamar precisamente aqueles que ele chamou. E quem eram esses que ele chamou? Estes que nós lemos no versículo 2, os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus. A propósito, os caldeus, sabem, esta palavra vem de uma palavra hebraica, caldu, que significa aquele que lê o céu. Ou seja, quem eram estes caldeus? Eram os astrólogos de então. Aqueles que supostamente decifravam o futuro com base na leitura dos astros e da posição dos astros. Já ouviram alguma coisa sobre isto? Aqueles que supostamente sabem ler o futuro consultando os astros e fazem os chamados horóscopos. Então o rei manda chamar esta turma inteira destas pessoas para lhe interpretarem o sonho. E, ao que tudo indica, estas pessoas trabalhavam lá no seu palácio. Eram funcionários pagos por ele, podemos dizer funcionários públicos. O rei, portanto, pagava bons salários a estes indivíduos, que eram seguramente os seus conselheiros, para, através das suas magias, das suas artes divinatórias, pois bem, saberem como aconselharem o rei. E o rei confiava neles. Agora sabem qual é o objetivo de Deus em permitir que o sonho que lhe deu agora fosse esquecido? É que Deus queria mostrar a Nabucodonosor que aquela turma de feiticeiros e de magos e de astrólogos, etc., valia zero. Vocês acham que se Nabucodonosor não se tivesse esquecido do sonho, que eles não arranjavam ali uma boa interpretação para dar ao rei? Que importava se aquilo era verdadeiro ou não? Eles queriam, mas era produzir trabalho, queriam justificar o seu salário. Então eles arranjavam uma interpretação qualquer. Mas Deus queria mostrar a Nabucodonosor, em primeiro lugar, antes de lhe revelar o que é que o sonho tinha para lhe dizer, que aquela gente toda era ineficaz, totalmente ineficaz, e que a religião de Babilónia valia zero. A religião de Babilónia estava em bancarrota. Então reparem o que é que eles vão dizer. Versículo 3. Disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, já lemos isto, e diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Claro que sim, eles dariam imediatamente a interpretação. Isso não duvido nada. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a interpretação, recebereis de mim dádivas, prémios e grandes honras, porquanto declarai-me o sonho e a sua interpretação. Ou seja, chegou o momento de o rei fazer a prova dos 9 com estes indivíduos. Porque eles já o tinham aconselhado muitas vezes, e ele tinha confiado neles, mas agora o rei, bom, se ele se tivesse lembrado do sonho, ele o ia dito. Não tenho dúvidas, mas é que ele não se lembrava. E vocês dizem, então, mas não é pedir demais também a estes homens que agora descobrissem o sonho que o rei tinha tido? Como é que alguém pode descobrir o sonho que uma outra pessoa teve? Bom, não se esqueçam, é que eles clamavam ter poderes especiais que o comum dos mortais não tem. E agora o rei queria pôr à prova se realmente os poderes que eles clamavam ter eram válidos ou não. Se a sua palavra era verdadeira ou não. O que é que veio a revelar-se? Que afinal eram uma cambada de quê? De aldrabões? E o rei começa a perceber isso e diz, olha, uma coisa é certa, se vós não me revelardes o sonho e a interpretação, sereis todos despedaçados. Porquê? Porque ele ficou furioso. Anda aqui a pagar a estes imbecis, afinal para não estarem a fazer nada. Afinal estão aqui a chupar-me o dinheiro, os salários públicos e não produzem nada de jeito, eu vou dar cabo de vocês todos. Ele ficou furioso, mesmo a sério. Bom, entretanto, nesta história, não se esqueçam que do capítulo 1 de Daniel,
Daniel e os seus companheiros, 3 companheiros, tinham sido trazidos exilados de Judá para a Babilónia. E tinham lá chegado, tinham sido admitidos na Universidade de Babilónia, tinham feito um bacharelato, uma licenciatura, enfim, segundo os moldes de hoje, durante 3 anos na Universidade de Babilónia, e no final apresentaram-se para fazer uma prova oral mesmo diante do rei Nabucodonosor e foram aprovados, e aprovados com distinção. E o rei chegou mesmo a dizer que os achou 10 vezes mais dotos, mais sábios, que os restantes de Babilónia. Ou seja, Daniel e os seus 3 companheiros estavam na categoria dos sábios. Bom, a pergunta é, então se Daniel e os seus 3 companheiros estavam na categoria dos sábios, porquê quando o rei Nabucodonosor chamou os sábios para lhe interpretar o sonho, não estavam lá Daniel e os seus 3 companheiros? Se o rei até tinha ele próprio dito que os tinha achado 10 vezes mais sábios que os outros. Bom, certamente que aqui funcionou um sentimento nacionalista na parte do rei. É que os outros eram sábios sim, mas eram estrangeiros. E o rei pensou assim, bom, se calhar não são de muita confiança, além disso ainda são novatos, eu vou confiar nos meus conselheiros de longa data, babilónios. Pois bem, eles percebem muito melhor, mais do que isto. E eu estou a realçar este facto porque quando o rei fez depois o decreto de morte, querem ver, deixem-me ler o versículo 8 e 9, tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo. Reparem, no versículo 7 eles disseram outra vez, responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Eles aqui começam a ficar aflitos. E agora o rei diz assim, versículo 8, tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. E ele estava mesmo determinado a fazer aquilo que tinha dito. Versículo 9, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Repararam o que ele disse aqui? Dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Eu agora quero a prova dos 9. Se vocês são realmente sábios, como sempre clamaram ser, e se vocês têm poderes especiais que o comum dos mortais não tem, então se vocês forem capazes de me dizer que sonho é que eu tive, porque eu não consigo revelar-lhe porque não me lembro, se vocês me souberem revelar que sonho é que eu tive, então isso para mim será a prova de que vós estareis perfeitamente habilitados a dar a interpretação desse sonho que eu tive. Agora eu pergunto, vocês acham que se Satanás tivesse a capacidade de ler o que vai na mente das pessoas, não teria conseguido ler aquilo que Nabucodonosor tinha sonhado e, nesse caso, não teria chegado junto dos magos e dos caldeus e ter-lhes dito, o sonho que o rei teve foi este, assim, 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 assim. Já viram o que é que este capítulo mostra? Por um lado, Deus que consegue ler os pensamentos do ser humano, porque leu aquilo que ia na mente de Nabucodonosor, quando ele estava lá no seu leito a pensar o que é que seria no futuro, as coisas depois disto. Mas, por outro lado, Satanás, provado por este episódio, a não ser capaz de ler o que ia na mente de Nabucodonosor. Quem é que tem mais poder nesta história? Deus ou Satanás? Deus tem. E sabem que isto continua a ser válido hoje? Ou seja, Deus tem a capacidade de ler o que vai nos nossos pensamentos, mas o diabo não consegue ler o que vai na nossa mente? Amém por isso? Amém. E agora, Satanás vê que, pois bem, está desmascarado. Que aqueles indivíduos que ele tinha manipulado a seu belo prazer durante muito tempo estão completamente desmascarados. Era esse o objetivo de Deus. Em ter feito com que aquele sonho que tinha dado a Nabucodonosor, depois este esquecesse completamente dele. Qual era então o objetivo de Deus? Era desmascarar a religião falsa de Babilónia. E nomeadamente dos seus líderes, enfim, dos seus atores, desmascarando totalmente a pretensa capacidade e os pretensos poderes que eles tinham. Eles tinham poderes que recebiam do príncipe do mal, só que esses poderes eram limitados. E agora reparem numa coisa. Aquilo que esta história mostra é Deus a trabalhar por um lado e Satanás a trabalhar pelo outro. E quando Satanás se apercebe que está desmascarado e que os seus agentes estão desmascarados porque não conseguem fazer aquilo que o rei lhes pede, ele agora pensa assim, ok, já que eu não consigo, já que eu fui desmascarado nesta, eu vou tentar uma segunda chance.
E sabem qual era a segunda chance? Ele pensou assim, vou aproveitar-me disto mesmo para ver se acabo com Daniel e os seus 3 companheiros. E porquê que vocês acham que ele queria acabar com Daniel e os seus 3 companheiros? É que no capítulo 1 está descrito que quando Daniel e os seus 3 companheiros chegaram a Babilónia, eles foram o quê? Eles foram firmes na sua decisão, não se quiseram contaminar com as iguarias do rei, com o seu vinho, ou seja, eles quiseram preservar os princípios da sua dieta alimentar. E quando Satanás viu isso, pensou assim, estes indivíduos vão me dar problemas. E então agora estava aqui uma oportunidade de ouro para ele se poder desembaraçar destes 4 que lhe iriam certamente causar problemas. E então ele pensou, já que o rei quer matar os sábios de Babilónia, ok, já que Daniel e os seus 3 companheiros foram elevados à categoria de sábios, ótimo, vou metê-los no mesmo saco e vão ser destruídos igualmente. E é por essa razão que o rei manda o seu carrasco, digamos assim, ir buscar também Daniel e os seus 3 companheiros, se bem que estes não se tivessem apresentado na presença do rei. Mas quem é que estava por detrás de desejar a morte de Daniel e os seus 3 companheiros? Há dúvidas? Amigos, conseguem então aqui perceber mais uma vez que os acontecimentos que têm lugar na história são apenas a manifestação visível e exterior de acontecimentos que têm lugar no mundo invisível? E está claro diante de vós? Claríssimo como água. Reparem no que diz o versículo 13. Versículo 12 primeiro. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilónia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Cá está. Daniel e os seus companheiros não tinham culpa nenhuma. Quer dizer, se eles tivessem apresentado, e não tivessem dado nenhuma resposta, aí havia razões, entre aspas, para serem mortos também, mas eles nem sequer se apresentaram. Quem é que estava por detrás disto? Não há dúvidas. Satanás estava por detrás disto, querendo a morte de Daniel e dos seus 3 companheiros, porque ele sabia muito bem que estes 4 iam dar problemas. E agora, Deus está no controle das coisas. Sabem, deixem-me dar-vos esta imagem. Conhecem o jogo do xadrez? Eu tive a oportunidade, quando era adolescente e jovem, de jogar algumas vezes. Nunca fui grande fã, mas sabem que o jogo de xadrez é sobretudo um jogo de inteligência. É um jogo em que se passam às vezes minutos e minutos e às vezes até horas pensando nas jogadas. Sabem, se nós pudermos comparar este grande conflito entre Cristo e Satanás a 2 jogadores de xadrez, podemos dizer que Satanás é um jogador que tenta perceber quais são as jogadas que Deus vai fazer, mas Deus, por sua vez, já sabe quais são as jogadas que o diabo vai fazer. E quem é que está em vantagem então no jogo? Deus está em vantagem. Amém. Aleluia por isso. Pois bem, então Deus, estando no controle deste jogo, sabia quais eram os planos de Satanás e então agora vai preparar as coisas para que os seus servos saíssem a melhor. E agora reparem, este decreto de morte, reparem na ironia disto, este decreto de morte que o rei Nabucodonosor manda fazer para com este decreto de morte matar todos os sábios, reparem, acham que Satanás estava preocupado em que os sábios de Babilónia morressem? Ele estava lá interessado. O que mostra que Satanás utiliza alguns agentes humanos enquanto lhe apraz, enquanto ele os pode usar, quando já não servem, o que é que interessa? Ele dá-lhes um pontapé no rabo e, olha, vão-se embora que já não preciso de vós. É assim que Satanás lida com os seus súbditos. Mas não é assim que Deus lida com os seus súbditos. Deus tem amor para com os seus servos, Deus tem amor para com as suas criaturas. Satanás não. Portanto, Satanás não estava interessado em que os sábios de Babilónia morressem, ele estava interessado em que Daniel e os seus 3 companheiros morressem, porque esses eram os grandes agentes problemáticos. E então agora há este decreto de morte. E a situação irónica é esta, é que este decreto de morte, que tinha como intenção principal matar Daniel e os seus 3 companheiros, vai reverter-se a favor de Daniel e é graças a isso que Daniel entra na ribalta e chega a ser ele e os seus companheiros a ocupar posições de prestígio e de poder na própria Babilónia. Uau! Quem é que está realmente em controle da situação?
Quem é que consegue desjogar as jogadas de Satanás e transformar aquilo que é negativo em bem? Lembram-se da situação de José no Egito? Tudo durante um tempo parecia correr mal na vida de José. Ele foi vendido como escravo para o Egito, depois chegou lá, estava-se a portar bem, tudo estava a correr bem, e ainda por cima vai parar depois à prisão, sem ter culpa nenhuma, sendo inocente. José poderia, naquele momento, sentir-se desmoralizado. E durante 2 anos ele tinha pedido a quem tinha interpretado o sonho e tinha batido certo: olha, lembra-te de mim, quando fores outra vez trabalhar junto do faraó, lembra-te de mim. E porquê é que durante 2 anos aquele servo não se lembrou de José? Amnésia divina, porque ainda não tinha chegado o tempo. E de repente os acontecimentos dão uma volta, e aquilo mesmo que tinha contribuído para a desgraça, entre aspas, de José, Deus vai reverter em bem, e José vem a ser o primeiro-ministro do Egito. Meus amigos, nunca desesperem. Quando por vezes vocês estão a viver situações difíceis e parece que não há desenlace possível. Porque muitas vezes essas mesmas situações difíceis são oportunidades que Deus permite que aconteçam na vossa vida. Sabem para quê? Para que depois vós sejais preparados para ir ocupar posições de responsabilidade e de importância para fazer avançar a causa do reino de Deus. Foi o que aconteceu com Daniel e os seus 3 companheiros. Fantástico. Eu amo esta história. Aliás, como todas as histórias da Bíblia. Mas esta história é fantástica. E agora reparem. Devido a este decreto de morte, então Daniel vai pedir ao carrasco, eu estou a resumir para não ter tempo, foi pedir ao carrasco que pedisse ao rei para lhe dar algum tempo, porque ele iria dar a explicação. Será que Daniel tinha fé que Deus lhe ia dar a explicação? Absolutamente. Daniel era um homem de fé. E porquê que ele tinha tanta fé? Diz-nos o capítulo 6 que ele orava pelo menos 3 vezes por dia. Isso eram as suas orações regulares. Por 3 vezes ao dia, aquele homem estava em diálogo com o seu Deus. Daniel tinha confiança em Deus. Daniel sabia quem era Deus. Conhecia Deus pessoalmente. E por isso ele tinha fé que Deus ia resolver o problema. Aliás, Deus já estava a preparar tudo precisamente para Daniel. Só que aí Daniel não sabia. Ele age pela fé apenas. E o que é agir pela fé? O que é a fé segundo a Bíblia? Qual é a definição que a Bíblia nos dá de fé? É a certeza das coisas que se veem? Não, a certeza das coisas que se não se veem. Daniel ainda não estava a ver o que é que iria ser o fim desta história. Claro, Deus sabia todas as coisas, Deus estava a dirigir, mas Daniel pela fé então confia e chega a casa, reúne-se com os seus 3 amigos e diz assim: amigos, há este problema assim assim. Nós vamos ter que pedir a Deus ajuda. Eles ajoelharam certamente, oraram, e sabe o que é que aconteceu? Nessa noite, o mesmo sonho que Deus tinha dado a Nabucodonosor agora deu a Daniel. Mas não deu só o sonho, deu o sonho e a sua interpretação. E mais, quando Daniel acordou, lembrava-se de tudo. Não tinha esquecido como Nabucodonosor tinha. E assim que ele acorda e se lembra de tudo, a primeira coisa que Daniel faz é agradecer a Deus. Antes de ele ir para o palácio para contar ao Nabucodonosor o que é que este tinha sonhado, Daniel agradece a Deus. Nunca deveríamos fazer nenhum pedido a Deus e depois de vermos que Deus responde a esse pedido que nós lhe fizemos, sem agradecermos aquilo que Deus nos faz. Então Daniel agradeceu e depois apresenta-se diante do rei. E agora reparem, Daniel, se fosse um daqueles evangelistas de sucesso que andam por aí e em algumas igrejas, ele teria ficado com todo o crédito para ele. Mas não é isso que Daniel vai fazer. Ele apresenta-se diante de Nabucodonosor e diz-lhe assim: venham ver comigo, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser, ao rei Nabucodonosor, o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E a partir do versículo 31, nós temos então a descrição do sonho. E vamos ler. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Aqui Daniel fez uma descrição exata, objetiva, o mais objetiva que ele podia, do sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido. Eu pergunto-vos, vocês acham que neste momento, no momento em que Nabucodonosor estava a ouvir este relato do sonho proferido por Daniel, como é que acham que foi a reação de Nabucodonosor? Ele começou a ouvir Daniel a falar: eis tu viste uma grande estátua, a estátua era assim, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata. E Nabucodonosor deve ter começado a ficar com os olhos em Daniel. Pois é, foi isso mesmo. E quando Daniel chegou ao fim, foi isso mesmo que eu sonhei. E eu pergunto-vos, depois de Nabucodonosor ter compreendido que aquele tinha sido realmente o sonho que ele tinha tido, vocês acham que ele agora considerava que Daniel seria capaz de dar a interpretação do sonho? Se foi capaz de revelar aquilo que os outros não tinham, acham que Nabucodonosor agora considerava Daniel como sendo capaz de dar a interpretação? Absolutamente. E agora, os ouvidos e a mente de Nabucodonosor estão completamente abertos. E Daniel prepara-se para dar a interpretação. E agora reparem, vou ler mais uma vez o versículo 36. Este é o sonho e também em sua interpretação diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Quem é que dá o reino, o poder, a força e a glória aos reis deste mundo? Aos presidentes, aos primeiros ministros, quem é que dá? Deus dá. Lembram-se uma vez Jesus estava na presença de Pilatos? Sabem quem era Pilatos? Era o governador romano na província da Palestina. E Pilatos disse para ele, porque Jesus não, estava calado, não respondia nada, ele disse: tu não sabes que eu tenho o poder para te mandar matar ou para te livrar da morte? E o Senhor apenas lhe disse: nenhum poder terias se do céu não tivesse sido dado. Jesus também lhe deu logo, fez logo lembrar uma realidade. Aqui Daniel está a dizer o mesmo. Este rei tem o poder e o reino e a força e tudo porque Deus lhe deu isso. Versículo 38, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de quê? A cabeça de ouro. O que é que aqui Daniel disse? Tu, este tu refere-se não à pessoa em si, mas ao rei como monarca, e está-se a referir ao reino do qual ele era o monarca. Qual era esse reino? Era o reino de Babilónia. E será que podemos ter a certeza de que Daniel estava a falar não do rei, mas do reino do qual ele era o monarca? Sim, porque a seguir no versículo 38 diz assim: depois de ti Nabucodonosor, se levantará outro quê? Outro rei? É isso que lá diz? Não, outro reino. O que significa que o primeiro, representado pela cabeça de ouro, não representava o rei em si como pessoa, mas o reino do qual ele, o rei, era o monarca. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma força, alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos eram em parte ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como visto que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Deu Daniel então
a visão do que era esse sonho, deu depois ele a seguir a interpretação desse sonho também. Muito rapidamente, o que é que este sonho então simbolizava ou representava? Pois bem, Nabucodonosor tinha visto uma grande estátua, ereta, em pé, composta por diferentes metais, ou seja, não era uma estátua homogénea, era heterogénea, a cabeça era de ouro e simbolizava o quê? O reino desse mesmo rei Nabucodonosor, o reino de Babilónia. E já agora deixem-me dizer-vos que o reino de Babilónia teve o seu auge, o seu clímax na história humana entre o ano 605 a.C. e o ano 539 a.C. No ano 539, então, esse reino, ou esse império, o Império Babilónico, caiu e foi sucedido por um segundo. E como é que se chamava esse segundo reino? Pois bem, a história nos diz que o reino que sucedeu ao reino babilónico foi o reino da Medo-Pérsia. Mas não precisamos da história, porque o próprio livro de Daniel, no final do capítulo 5, diz que o rei babilónio caiu e foi substituído por Dario Medo. E diz que o reino passou aos Medes e aos Persas. No capítulo 8 de Daniel, não vamos estudar neste seminário o capítulo 8, no versículo 20, diz também, faz menção pelo nome ao reino da Medo-Pérsia. No capítulo 11 do livro de Daniel, no versículo 2, faz também menção da Medo-Pérsia. E a Medo-Pérsia reinou entre os anos, ou dominou o mundo e então, portanto isto eram impérios universais, dominou o mundo entre os anos 539 e 331. Finalmente, o terceiro reino que sucede, também mencionado no livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 21, no capítulo 11, versículo 2, é o reino da Grécia. Sucedeu ao Império da Medo-Pérsia, que dominou o mundo entre os anos 331 e 168. Estão a ver aqui o fluxo da história? E finalmente o quarto reino, esse não vem mencionado pelo nome no livro de Daniel, mas é fácil nós percebermos qual foi. Foi Roma, o Império Romano. Qual era o império que dominava o mundo quando Jesus nasceu? Era Roma. Quem é que tentou matar Jesus e conseguiu, aliás, fez o decreto para que todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém fossem mortas? Herodes? Herodes era quê? Herodes era o representante romano naquela época. Sob que autoridade é que Jesus foi condenado à morte? Sob a autoridade de Pôncio Pilatos, que era quê? Governador romano. Roma dominava. E depois vem aqui, nós iremos depois mais ver em detalhe numa palestra mais à frente, o que é que sucede a Roma imperial. E finalmente, repararam como é que termina a interpretação? Deus estabelecerá o seu reino. E esse reino é simbolizado por uma pedra. Sabem o que é que a pedra simboliza na Bíblia? A pedra simboliza Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 10:4, Paulo diz que havia uma pedra que seguia o povo de Israel no deserto, e essa pedra era Cristo. Essa pedra vir do céu representa o quê? Representa a segunda vinda de Cristo com poder e glória, que há de pôr fim a todos os reinos deste mundo. Estão a ver então a sequência, o fluxo da história? Nós temos coisas maravilhosas para descobrir ao longo deste seminário. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque mais uma vez Tu estiveste presente entre nós e nos ajudaste a compreender um pouco mais da Tua Palavra. Nós Te damos graças por isso. E queremos pedir que nos continues a dar um espírito aberto, um coração aberto, para continuarmos a investigar a Tua Palavra e descobrirmos as grandes lições, os grandes mistérios que Tu tens aqui revelados para cada um de nós. Ó Senhor, são mistérios revelados. Parece um contrassenso, mas é a realidade. Algo que parece realmente misterioso, mas que quando nós estudamos a fundo se revela como algo maravilhoso diante dos nossos olhos e diante da nossa mente. Senhor, continua a estar connosco e agora despede-nos deste local com a Tua bênção e a Tua paz. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.